Pega aí a sua Bíblia e vamos declarar nessa noite em nome de Jesus. Esta é a minha Bíblia, eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está aberta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar com você, para você não desistir. Eu tenho falado isso desde quinta-feira, já anunciando o tema dessa palavra de hoje, para que você venha ciente daquilo que Deus quer falar ao seu coração, e também para que você tivesse a oportunidade de convidar alguém que se encontra numa situação semelhante. Se você pretende um dia chegar em algum lugar na sua vida, você precisa permanecer comprometido naquilo que você está fazendo. Isso é uma regra básica da vida, especialmente com relação a Deus. Nunca desista das promessas de Deus na sua vida, mesmo que elas estejam demorando demais de se cumprir. Lembre-se, Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Inclusive Deus, Ele já definiu tudo, já deixou tudo pré-estabelecido, com data, hora e dia para acontecer. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite, mantenha-se firme na posição onde Deus te deixou. Mantenha-se comprometido com a sua igreja, mantenha-se comprometido com a sua carreira profissional, com o seu trabalho, mantenha-se comprometido com seus filhos, com seu casamento. Desistir é sempre a alternativa mais fácil, e inclusive é a preferida dos perdedores. Você não é um perdedor até que você desista. Enquanto você estiver lutando, há esperança de dias melhores, porque Deus, Ele sabe muito bem recompensar as pessoas comprometidas, fiéis e também aquelas pessoas teimosas, porque tem aquelas pessoas que são teimosas, são cabeça dura, gente que não desiste nem 1 milímetro, são capazes de ceder. Eu ouvi dizer que na metade do caminho para o sucesso, todos são tentados a desistir. Uma parte dá meia volta e retrocede, a outra parte caminha o outro trecho e alcança os seus objetivos. Mas o interessante é que, fazendo uns cálculos aqui, tanto o que desiste como o que persiste, eles caminham a mesma distância. Um caminha até o meio e volta, e o outro caminha até o meio e vai até o final. Ou seja, pessoas comprometidas são pessoas que mantêm o relacionamento mesmo quando têm o direito de se afastar daquela pessoa. Pessoas comprometidas vão além daquilo que elas precisam. Eu quero perguntar para você que está aqui presente, e também para você que nos assiste online, ou que nos ouve no nosso podcast. Existe alguma área da sua vida hoje, que você está sendo tentado a desistir? Pensa aí e reflita nessa noite com a sua resposta. Porque Deus está dizendo, através da minha vida, permaneça comprometido, permaneça fiel, permaneça leal, porque quem persevera, enxerga o que Deus tem preparado para você lá na frente, isto é, o nosso destino, o nosso ponto de chegada. Aqueles que permanecem fiéis e não desistem, estes alcançarão o seu destino. Em 1 Reis, capítulo 2, o profeta Elias estava prestes a ser levado ao céu
através de um redemoinho. Ele tinha um assistente chamado Eliseu. E Eliseu era como um filho para Elias. Eliseu havia andado com o profeta por um certo tempo e tinha aprendido tudo com o seu discipulador. E ele já estava pronto para assumir o ministério profético de Elias. Então, aqui no versículo 2, Elias disse para Eliseu: fique aqui, porque eu estou indo à cidade de Betel. E Eliseu, ele poderia ter pensado: tudo bem, o senhor pode ir, eu vou ficar, e pensar consigo mesmo: o ministério dele já está no fim. Porém, tão certo como vive o Senhor, disse o profeta Eliseu: eu nunca te deixarei. Eles foram então juntos para Betel. E quando ali chegaram em Betel, Elias disse para Eliseu: fique aqui, porque eu vou para Jericó. E qual que você imagina que foi a resposta de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. E mesmo estando lá em Jericó, Elias lhe disse pela terceira vez, diga comigo, pela terceira vez. Pela terceira vez o profeta disse: fique aqui, eu vou para o Rio Jordão. E a palavra do seu ajudante foi, como das anteriores: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Então observe aqui que 3 vezes Elias disse para Eliseu: fique. Fique porque eu estou indo. Mas nas 3 oportunidades, Eliseu resistiu. Elias talvez tenha dito para ele: fica porque você já está bem preparado o suficiente. Mas para aquelas pessoas que têm um alto padrão, bom o suficiente ainda não é o melhor. E foi exatamente isso que o profeta Eliseu tinha em mente quando ele insistiu. Em outras palavras, ele disse: meu pai, eu tenho te servido todos estes anos, eu fui fiel e te acompanhei nos melhores momentos do seu ministério profético, tantos milagres que o Senhor operou diante dos meus olhos. Não vai ser agora que eu vou abandonar o Senhor no desfecho da sua vida. Ninguém culparia Eliseu se ele tivesse ido embora na primeira vez que Elias mandou que ele ficasse. Era o mais provável de alguém fazer. Mas ao cruzarem o Jordão, aconteceu algo impressionante. Elias lhe disse, aqui ó: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, né? Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Olha só, pouco tempo depois de Elias dizer essas palavras para Eliseu, ele foi levado por um redemoinho, como diz as Escrituras. O seu manto caiu sobre Eliseu, e Eliseu apanhou a sua vara, e com a vara de Elias, Eliseu tocou nas águas do Jordão e voltou pelas águas, estando elas abertas. Eliseu também abriu o Jordão, irmãos, por milagre do Senhor através da sua vida. Ao final do seu ministério, a Bíblia diz que ele recebeu sim porção dobrada da unção de Elias. Se você ler a história 1º e 2 Reis, Elias realizou
7 milagres. Eliseu realizou 13 milagres. Depois de sepultado, alguns soldados estavam levando um homem morto para ser sepultado. Quando foram atacados por alguns inimigos, um bando de salteadores estava se aproximando e eles jogaram o homem morto na primeira vala que eles encontraram. E era justamente aonde o profeta Eliseu havia sido sepultado. E a Bíblia diz que quando o corpo daquele homem morto tocou nos ossos de Eliseu, ele foi então ressuscitado. Então ele operou 14 milagres, justamente o dobro de milagres que o seu pai Elias realizou. Ou seja, irmãos, Deus deu porção dobrada para Eliseu. E aqui está a chave. Ele nunca teria visto a porção dobrada que recebeu se tivesse desistido, se tivesse ficado lá na primeira vez, antes de irem para Betel. Haverá muitas vezes em que você também vai ser tentado a desistir do seu sonho, a desistir de uma pessoa, mas saiba de uma coisa: se você permanecer leal, se você permanecer fiel, uma porção dobrada aguarda você. Dupla honra aguarda você. Mas essa porção dupla não é para todos. Entenda bem. Dupla honra e porção dobrada é só para gente determinada, é só para gente fiel e para pessoas teimosas. Eliseu foi meio que teimoso por recusar 3 vezes uma ordem do seu profeta. Desistir nunca pode ser uma opção para nós, amém, irmãos? Nunca deve ser uma opção para você. Então, diga aí comigo: eu estou comprometido com os meus filhos, com o meu casamento, com a minha carreira, com a minha igreja. Eu faço um compromisso diante de Deus de não desistir de nada disso daí, que é o que muita gente às vezes fraqueja e desiste. Quando Jesus estava no Getsêmani, a Bíblia fala que ele sofreu tanto naquele dia que o seu suor se transformou em gotas de sangue. No caminho para o Calvário, Jesus foi tão humilhado, foi tão xingado, tão espancado e ferido, que ele não tinha força sequer para carregar a cruz que caiu pesadamente sobre ele. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, é demais para mim. Eu fiz tudo certo, eu fiz a coisa certa, mas essas pessoas me trataram mal. Essas pessoas zombaram de mim, cuspiram no meu rosto, me ridicularizaram, me mandaram para a cruz. Eu estou cansado, meu Pai, eu estou no meu limite, meu Pai. Mas só que Jesus, ele não optou por desistir. Ele permaneceu no compromisso. Ele se comprometeu quando não era justo. Ele estava envolvido naquilo a longo prazo. Ele estava enxergando lá na frente o fruto do seu penoso trabalho, que seria a salvação de muitos. Jesus, naquele momento, deu uma de insistente, de teimoso. Quando se tratava de cumprir o seu propósito, a missão de Jesus tinha que ser cumprida, o destino tinha que acontecer. Eu pergunto para você mais uma vez: o que você faria se você estivesse numa situação, digamos assim, próxima ao que Jesus passou? Você estaria disposto a permanecer? Você estaria disposto a continuar, a ser fiel? E quando os céus silenciam, você permanece na fé, esperando em Deus? Irmãos,
Onde estão as pessoas hoje que farão como Jesus, hein? Que permanecem comprometidas, pessoas que não desistem daquilo que não é justo, pessoas que não desistem porque está demorando mais do que elas imaginavam. Deus, Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus te fez chegar aonde você chegou, é porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Então, mantenha-se comprometido, continue fazendo a coisa certa, mesmo quando for difícil. Jesus não disse que seria fácil, ele disse que seria difícil, mas uma coisa Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não desista, mesmo que você tenha permissão de desistir. Às vezes você tem até a permissão. Elias disse que Eliseu poderia ir, não falou? Mas ele não foi. Seja um Eliseu, permaneça comprometido, permaneça leal, permaneça fiel aos seus princípios, à sua fé, ao projeto de Deus na sua vida. José e Maria eram dois jovens que estavam noivos. A Bíblia diz que eles estavam planejando o seu casamento. E foi um momento emocionante. Tenho certeza que eles e os seus amigos, familiares e convidados estavam contando as horas para aquelas bodas maravilhosas que seria o casamento de Maria e José. Maria, uma mulher nova, simpática e bem-aventurada, e José um homem bem-sucedido. Imagina que eles tinham muitos amigos. Estava tudo indo muito bem, até que Deus interrompeu os planos deles. Um anjo apareceu a Maria e disse a ela que ela teria um bebê. E ela teria esse bebê sem conhecer homem algum. Ele seria o Filho de Deus. Então Maria, num misto de alegria e de perplexidade, não estava ansiosa nem um pouquinho de contar essa história para o seu noivo José. Você pode imaginar como é que foi a cena, hein? Maria chegando para José: José, meu amor, eu tenho um negócio para te contar. E ele fala: sim, meu amor, o que você tem para dizer? Eu estou grávida. E eu estou grávida, mas o filho não é seu. E o anjo disse para eu não me preocupar, porque eu darei à luz ao Salvador do mundo. Você posso imaginar que José teria dito para ela assim: ah, tá, mas que tipo de anjo é esse? Eu nunca vi esse tipo de anjo. Situação difícil. Quando Deus entrou na história de vida daquele casal, parece que foi uma bagunça que começou a acontecer. José era um homem honrado e respeitado ali na sua cidade. E especialmente naqueles dias, ter um filho fora do casamento, ou uma mulher jovem ficar grávida sem se casar, era uma desonra muito grande. E isso ia fazer com que José ficasse mal perante a sociedade. E ele já tinha, segundo o livro de Mateus, já decidido cancelar o casamento discretamente, sem desonrar Maria. Até que um anjo visitou também José e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só, irmãos, Deus é sábio de todas as formas. José poderia também ter dito: tudo bem, mas eu não me inscrevi nesse projeto. Esse é o chamado dela e não meu. Eu não quero toda essa controvérsia envolvendo o meu nome. Imagina, a minha reputação vai ser questionada, as pessoas vão estar falando mal de mim. José tinha todas as razões para desistir, sim, daquele casamento. Mas José fez
a coisa certa. Quando era difícil, ele estava comprometido. José, ele era fiel. Então, irmãos, eu trouxe esse exemplo aqui para você, para mostrar que mesmo numa situação semelhante a essa, você precisa optar por permanecer, por ser fiel, custe o que custar, aconteça o que venha a acontecer. Se Deus deixou claro para você, fique. Anos atrás, eu soube da história de um empresário crente, que ele foi preso por se envolver em algumas coisas erradas. E ele admitiu o seu crime, admitiu os seus erros, e foi na época um grande escândalo em todos os jornais. Quando ele estava prestes a sair da prisão, o pastor da igreja que ele congregava o procurou, dizendo que ia alugar uma casa para ele e ia emprestar um carro para ele dirigir. Ele chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor não precisa fazer isso. Eu trago uma bagagem muito negativa. Se o senhor se associar a mim, o senhor vai se queimar e também vai prejudicar a sua imagem e a sua igreja. O pastor disse para ele o seguinte: você era meu amigo antes de ser preso, e eu continuo seu amigo depois que você foi preso. Eu estarei com você em todos os momentos, tanto naquela época, quando nós estávamos lá, juntos, adorando ao Senhor, como agora, nesse momento difícil que você atravessa. Eu estarei com você nos bons momentos, como também nos momentos difíceis. Aquele pastor não desistiu daquele homem, mesmo que ele tivesse passado pelo que passou. Há relacionamentos, meus irmãos, que irão para um novo nível, quando você parar de olhar para aquela pessoa e basear a sua permanência na sua relação com ela, por aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas quando você tem um firme compromisso a longo prazo com alguém, com algum valor, com alguma instituição, especialmente a família, você pode ter certeza que os seus relacionamentos serão mais firmes e mais sólidos depois dos tempos difíceis. E também conviver com quem fica, com quem é fiel, com quem não abre mão facilmente dos seus compromissos, é muito mais seguro para todo mundo. Há uma liberdade, uma segurança, quando as pessoas sabem que, sem sombra de dúvida, você não vai desistir. A mulher é muito segura quando ela sabe que o seu marido é fiel a ela, e vice-versa. Então, assim, é o que nós precisamos fazer. Eu assisti um filme onde falava da história de dois amigos de muitos anos. Eles eram os melhores amigos na escola, e eles eram praticamente inseparáveis. Foram para a mesma faculdade, praticavam esportes juntos, se formaram juntos, até se tornarem fuzileiros navais. E eles então foram convocados para uma guerra, e eles estavam, segundo o filme, na Alemanha. E a cena mostra um campo de batalha com muitos soldados caindo pelo chão, um tiroteio por toda parte, bombas explodindo ali do lado deles, e eles finalmente ouviram o comando de recuar. Então todos começaram a recuar, e enquanto corriam de volta, um desses jovens notou que o seu parceiro não estava com eles. E ele então foi até o seu comandante e pediu permissão para voltar e buscar o seu parceiro. O comandante negou, perguntando: você está louco? Isso seria o mesmo que um suicídio. Você não tem chance de encontrá-lo vivo. Mas ele, mesmo assim, deu as costas para o seu comandante e correu para buscar o seu amigo.
Momentos depois, o comandante vê um homem, um soldado, mancando de uma das pernas, carregando um homem morto nas suas costas. E quando o comandante vê, são os dois amigos. De fato, o amigo já tinha morrido. E o comandante falou assim: eu não te falei? Não adiantava, eu sabia que ele estava morto. Mas ele falou assim: não, comandante, quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E sabe quais foram as últimas palavras que ele falou? Eu sabia que você ia voltar para me buscar. Isso deixou o meu coração assim tão condoído, irmãos. Essa cena mostra o quanto é importante ser fiel. A gente nunca pode desistir de ninguém. Acho que seria talvez a maior honra que eu poderia ouvir na minha vida, alguém dizer isso para mim. Eu sabia que você ia voltar para me buscar. Existe alguma área da sua vida que você está sendo tentado a desistir? Pensa aí bem, né? Você tem liberdade agora, pensa aí na sua vida como um todo. Deus está dizendo hoje para você: filho, filha, continue comprometido, continue fazendo a coisa certa. Você não pode ver hoje, mas à sua frente há uma dupla honra, há uma porção dobrada que eu guardei para entregar para você e para todos aqueles que não desistem de nada. Então, decida hoje, de uma vez por todas, entrar naquilo que Deus te colocou de corpo, alma e espírito, e também um compromisso a longo prazo. Não estabeleça pequenas regras humanas e condicionais no que diz respeito à sua família, ao seu casamento, à sua vida profissional, sua carreira, sua igreja, seus relacionamentos. Essas coisas, elas não dependem de si. Nós temos que conviver com tudo e com todos, tirando o proveito das nossas relações interpessoais de maneira inteligente. E eu quero pedir que você seja teimoso nas suas convicções, que você seja teimoso e cabeça dura, de realmente manter firme o seu compromisso, sabendo que quem fez a promessa é fiel, tá? E se você fizer isso, eu creio e declaro que assim como Eliseu, você receberá porção dobrada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim como Eliseu, você terá dupla honra vinda da parte de Deus, o dobro também de recursos. E Deus, Ele vai abrir portas para você que você nunca imaginou e que homem algum nesse mundo poderia abrir para você e te levar à plenitude do seu destino, em nome do Senhor Jesus. E como diz a palavra de Deus, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se o quê? Se não desanimarmos. Então, em nome de Jesus, se você crê, diga amém e recebe essa palavra da parte de Deus hoje, nessa noite, para a sua vida. Aleluia.